Canal do Gordo! E galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, voltamos pra falar aí de Raio Negro. Eu sei que eu falei sobre a primeira parte da temporada de Raio Negro, mas eu sinceramente não me recordo de ter falado da segunda parte, que pra mim foi a melhor parte em si, se a gente for parar pra olhar assim, porque a gente viu o que aconteceu após a crise das Infinitas Terras em relação ao Raio Negro. Agora a gente sabe que ele tá na mesma terra de The Flash, possibilitando futuros crossovers. E isso já é foda pra caramba. Só que ao contrário do que eu achava que ia acontecer, que seria mudanças drásticas, não, foi até umas mudanças pequenas e, assim, podemos dizer, não perdeu o fluxo da temporada. E isso que eu acho importante. Então, vamos lá. Pra começar, eu tenho aquela questão assim. Eu particularmente acho que a série do Raio Negro, ela é, assim, por mais que ela seja de super-herói, ela é completamente diferente das outras séries de super-heróis em relação, assim, à forma com que ela apresenta os personagens, os seus poderes, as suas motivações e, é claro, o ideal do ser um herói, entendeu? Então, assim, a gente vê constantemente nessa temporada de Raio Negro o Jefferson meio que relutando em relação à forma com que a Anissa estava agindo como Pássaro Negro, a forma com que a Jennifer estava agindo e o voto dele de não matar. Sim, a gente viu isso ao longo da série toda. Porém, em um determinado momento, ele se viu tendo essa encruzilhada, essa decisão, que talvez seria necessário matar. Então, tipo assim, a gente vê esses elementos, essa evolução, e eu acho que isso faz completamente a diferença dela para as outras séries. Porque ela aborda uma temática muito mais, vamos dizer assim, construída em relação à temática em si de ser um super-herói, saca? Não é só aquele negócio, eu tenho que salvar a humanidade. Não, ali eles não estão lutando pra salvar o mundo, eles estão lutando principalmente pra salvar Freeland, que é aquela pequena temática que a gente tem nas revistas em quadrinhos, quando um determinado herói, ele protege a sua cidade, e em um determinado momento, ele se junta a uma organização maior, no caso uma Liga da Justiça, pra salvar o mundo. Então, tipo assim, a gente tem aquela essência, né, aonde o herói ali tá salvando apenas a sua cidade. Eu sei que Arrow luta por Star City, eu sei que The Flash luta por Central City, Supergirl por National City, Superman por Metrópolis e tal. Eu sei que tem essas temáticas, só que em Raio Negro a gente vê muito mais isso em evidência. Eu não sei o que a gente, como expressar realmente esse elemento, mas Raio Negro, ela aborda essa questão, e claro, ela aborda muita temática focando nesse lado mais, talvez, humano do super-herói, saca? Então eu gostei bastante dessa temporada. Agora eu quero ver como que vai ser a próxima temporada, tendo em vista do que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Como vocês sabem, aconteceu lá, tá tendo vamos dizer assim, diversas manifestações em relação ao racismo e tudo mais. E como a série, ela vamos dizer assim, majoritariamente por negros, né, personagens negros, eu acho que eles podem ter uma pegada muito foda na próxima temporada, que vai trazer talvez até uma evidência, uma revolução em relação à forma com que o preconceito é lidado hoje em dia. Porque muita gente fala, eu não tenho preconceito, mas na maior parte somos todos preconceituosos. Homofobia é preconceito, racismo é preconceito, e muitas outras coisas também envolvem o preconceito. Eu não vou entrar nesse mérito de discutir relação a preconceito, porque não me cabe essa parte de falar sobre isso, mas me cabe em relação a analisar como a série pode se portar daqui pra frente. Então, assim, como é uma série que a maioria dos atores, personagens são negros, provavelmente a gente vai ter uma pegada muito forte nesse sentido, agindo contra o racismo. Então eu acho que isso vai ser foda pra caramba. E, claro, a gente já sabe, Raio Negro lida com diversos aspectos nesse sentido, de tanto preconceito, né, racismo, mas também em relação à homofobia e diversas outras coisas. E o fato deles serem meta-humanos, que também deixam claro que eles não são
humanos, são normais, eles são a mais do que, são como se fossem mutantes, podemos dizer. Então provavelmente a gente vai ter uma pegada muito forte nessa linha de raciocínio. Mas, como eu falei, eu gostei muito desse retorno de temporada. A gente viu que agora estabeleceu que eles estão no mesmo universo. O Gambi meio que ajudando ali junto com o DK, né, que eu achei demais a questão, a introdução desses personagens. O Geomance, cara, eu achei foda. O Brandon, ele vai se tornar o Geomance ainda, ele ainda não se denominou Geomance e tal, mas uma das coisas que eu achei foda foi pelo fato da introdução do personagem, porque como a gente sabe, nos quadrinhos eu até fiz no quem é a Nyssa Pierce e quem é Jefferson Pierce. Se você não assistiu, dá uma conferida nos cards aqui, onde eu conto a história, a origem do Raio Negro e a origem da Nyssa, de uma forma assim, mostrando um pouco dos elementos, como que foi nos quadrinhos, né? E nessa temporada, trazendo o Geomance e trazendo a ideia dos Markovianos, foi sensacional, porque isso aconteceu nos quadrinhos. Foi esse elemento que veio dos quadrinhos pra série, que foi o Geomance, a luta contra a Markovia. Eles realmente fizeram uma missão na Markovia, só que não foi totalmente liderada assim pelo Raio Negro, foi liderado pelo Raio Negro junto com o Batman. Então assim, faltou esse elemento. Porém, a gente viu falando muito de Gotham City, né? No caso, o Onel mora em Gotham City. Então a gente, provavelmente, na próxima temporada, a gente deve ver uma dinâmica maior com Batwoman. Então assim, eu acredito que a gente possa ter muito mais crossovers menores e depois um crossover grande, gigantesco. Porque já foi dito que a série do Superman, que vai ser uma série nova, ela vai ter um crossover com Batwoman. Provavelmente Gotham City vai ter ali meio que próximo a cidade do Raio Negro, então provavelmente vai ter crossovers entre Raio Negro e Batwoman. E, claro, o crossover que normalmente vai acontecer, que talvez seja o mais fácil, seja da série do Superman com a série da Supergirl e da série do Flash com a série da Supergirl. Então assim, eu acredito que a gente vai ter diversos mini crossovers entre séries assim que estejam, entre aspas, interligadas, e depois a gente tenha crossover maior com todos os personagens e tal, Raio Negro participando. Então eu acho que a gente vai ter uma dinâmica muito grande em relação a isso. Provavelmente com a questão do Oliver ter recriado ali o universo, provavelmente a gente vai ver diversos novos personagens surgindo, que eu acho isso uma vantagem muito boa. Então assim, provavelmente a gente vai ver outros Meta-Humanos aparecendo, porque a gente já viu que o Cisco percebeu que diversos vilões ali que tinham sido derrotados reapareceram reformulados, né? O Mestre dos Espelhos seria uma dessas, a Eva McCall. Então tipo assim, a gente vai ver essa dinâmica, e eu acredito que o fato de ter introduzido todo esse elemento, a questão dos Meta-Humanos, a questão vamos dizer assim, do universo, a forma com que a Luz Verde criou o Meta-Humano, a forma com que o acelerador de partícula criou o Meta-Humano, provavelmente a gente vai ter uma dinâmica muito grande em relação a isso, de novos Meta-Humanos surgindo. Pelo menos é o que eu acho. Então assim, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa temporada de Raio Negro. Eu curti demais, achei que foi uma temporada bem feita, bem trabalhada. A questão de trazer ela pro mesmo, vamos dizer assim, para a mesma terra de The Flash e Supergirl, vai trazer uma dinâmica diferente, porque a gente viu que algumas mudanças foram visíveis. Por exemplo, o Raio Negro falou, a Supergirl existe e tal, o Superman existe, porque na série do Raio Negro mostrou quadrinhos da Supergirl, mostrou quadrinhos do Superman, então deixa claro que eles conheciam a história dos personagens, mas eles não existiam no mesmo mundo. Agora eles existem no mesmo mundo, e aquelas histórias em quadrinhos só fez com que o Jefferson soubesse a referência. Uma das coisas que eu queria ter visto foi a questão do John Jones ter meio que feito o Raio Negro recuperar a memória dele, né? Porque, vamos colocar, a gente viu que todos esqueceram da Crise das Infinitas Terras, e pra eles Supergirl sempre existiu no mundo. Então assim, mostrou simplesmente ele voltando pra Freeland, voltando lá pra casa dele, já sabendo de tudo,
entendeu? Então, assim, eu achei que isso ficou meio incoerente, porque fala que o John Jones, em um episódio de Flash, fala que ele foi lá e trouxe a memória de todos que participaram da crise, mas não mostrou ele encontrando com o Raio Negro. E o Raio Negro já voltou para aquela dinâmica, que a Jennifer estava correndo perigo e ele voltou lá para ajudar a Jennifer e acabou encontrando a Jennifer e falando das coisas que aconteceu e aquela coisa toda. Então, assim, a gente vai ter uma dinâmica bem mais interessante. Vimos que a SA caiu, né? Então, provavelmente, na próxima temporada de Raio Negro, a gente vai ter uma dinâmica com outra, vamos dizer assim, outra organização secreta, mas eu não sei como que vai ser. Não deu indícios que a gente teria ali os Renegados, mas a gente tem os personagens, membros do Renegado, né? O Geomance, a Anissa, a Grace Cho, né? Que no caso a Grace Cho, pra mim, ela tá com dois poderes, que é da Grace Cho e do Metamorfo. Então, eu não sei se eles vão introduzir um personagem metamorfo, mas a gente tá com a série bem interessante. E claro, trazendo aí uma nova visão do que a gente pode ter daqui pra frente. Então, coloca aqui embaixo o que você tá esperando pra próxima temporada de Raio Negro. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.